Pod Negros e Aliados, o seu podcast que você pediu, a gente está aqui porque, afinal de contas, enfrentar o racismo é uma responsabilidade social. E hoje a gente tem a maravilhosa Tayana Ívia, como diz Lélia Gonzalez, tem que ter nome e sobrenome. Tayana Ívia da Costa e Silva Pereira. O nosso encontro é com uma mulher que representa a força, a inteligência, a transformação em movimento. Estamos recebendo ela, mulher preta, mãe, educadora, antirracista, profissional da educação física e da fisioterapia, que constrói sua trajetória a partir do cuidado com o corpo, com a vida e com o território. Especialista em educação física escolar e também mestre em cultura e territorialidade pela PP Cult, onde aprofunda reflexões sobre identidade, cultura e pertencimento. A sua pesquisa se debruça sobre o afrofuturismo, que é um assunto que a gente vai falar muito por aqui, né? Sobre a perspectiva feminina, projetando futuros possíveis a partir das experiências e saberes das mulheres negras. Atualmente, ela faz uma retomada, volta para a academia, é pós-graduanda da gestão pública na PUC, ampliando ainda mais a sua atuação estratégica na construção de políticas públicas. Longa experiência no serviço público, há mais de 15 anos, atuando em diferentes cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. E hoje integra a Prefeitura de Niterói, sendo a secretária das mulheres lá em Niterói. Remando contra a maré das violências, Niterói tem feito uma política bonita e a gente vai falar muito sobre isso. Hoje ocupa esse lugar fundamental como secretária, além de atuar como conselheira do Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino e também do Conselho Municipal de Políticas Públicas das Mulheres de Niterói. Uma trajetória que conecta cuidado, gestão, ciência, território e afrofuturo. Receba aqui comigo essa potência negra criativa em movimento, Tayana Ívia Costa e Silva Pereira. Muito obrigada, que prazer. Prazer estar aqui com você. Você foi lendo, assim, passa um filme, né, na minha cabeça dessa trajetória, mas pensando que essa trajetória só foi possível por conta de outras mulheres, né? Mulheres que vieram antes de mim, então é impossível não lembrar da minha avó, não lembrar das minhas tias, não lembrar da minha mãe, da minha irmã. E pensar que isso tudo também é construído pensando no futuro da minha filha e no futuro das meninas que estão vindo por aí. Então, prazer estar aqui conversando com você, prazer poder mostrar um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do legado da minha família, Costa e Silva. Então, vamos lá. Acho que vai ser um bate-papo importante. É uma honra nossa estar aqui, estreando o programa de estreia com essa maravilhosa, a gente chama ela carinhosamente de Tay, né? Nossa Tay, maravilhosa, mas com nome e sobrenome lá, garantindo o legado que Lélia Gonzalez, que veio antes da gente, abrindo as portas para que a gente estivesse hoje aqui podendo contar um pouquinho da trajetória da Tay, um pouquinho da Tay, secretária da mulher, um pouquinho da Tay mãe, um pouquinho dessa Tay ativista, super ativista e empoderada, empoderando outras mulheres. Eu queria saber um pouquinho da Tay, além dos títulos, essa Tay incrível, essa Tay do terreiro, essa Tay da constância, essa Tay da luta, essa Tay que nasce numa potente família negra. Então, eu sou a Tayana, filha da Tereza, neta da Laís, mãe da Maria Ívia, né? Então, sou uma mulher que é fruto da política pública, né? Sou oriunda da escola pública, sou fruto da política de saúde, política pública de saúde. Então, sou uma mulher que desde muito cedo não me aquietava com as desigualdades que a gente via por aí, né? Então, desde muito cedo eu tentava subverter a lógica. E minha mãe falava, meu Deus, essa menina, o que vai ser dessa menina? O que vai ser? E aí, sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria ser professora, justamente porque eu sou fruto da escola pública, eu queria ser professora na escola pública. Então, eu sempre tive essa coisa de fazer educação física, porque eu entendo que o corpo é a nossa ferramenta relacional com a gente mesmo e também com o mundo. Então, esse entendimento, esse cuidado do corpo, essa perspectiva de ter um corpo em movimento, porque a vida é em movimento, né? Sim. Exu traz o movimento, né? A gente tem... No afrofuturismo, a gente fala muito sobre Sankofa, né? Exato. Desse resgate ao passado, na perspectiva
da reorganização do presente pensando no futuro. Então, é sempre esse movimento, né? Leda Maria Martins traz o espiralar, né? O tempo espiralar. Então, tudo é movimento, né? Vem Leda, vem muitas outras referências. Então, eu sempre entendi o movimento como a nossa ferramenta de transformação, como a nossa ferramenta de atuação. Então, sempre fui muito, né? De fazer muitas coisas, de estar envolvida em muitas coisas. E isso vem muito dessa ancestralidade, dessa perspectiva circular. E aí, desde muito nova, eu entendia que eu tinha que estar na escola pública e estar no chão da escola, né? Devolvendo um pouco do que me foi dado ao longo da minha trajetória, e assim eu fiz. E também sabia que eu queria cuidar das pessoas de alguma maneira. Não tinha ainda o entendimento da política de cuidados, né? Da política de mitigação da pobreza de tempo, não tinha nada disso. Mas eu sabia que eu queria cuidar. E aí, com a fisioterapia, porque eu fiz muita fisioterapia quando eu era mais nova, eu entendi que eu poderia cuidar das pessoas. Então, eu entendia que eu poderia ensinar dentro da escola pública, no chão da escola, e poderia também cuidar com a fisioterapia, e assim eu fiz, né? Então, eu me formei tem muito tempo, mas foi nessa perspectiva do ensino e do cuidado, porque eu venho de uma família de mulheres professoras, né? Então, o ensino sempre fez parte da minha vida, e o cuidado, a questão da saúde, a questão do autocuidado também sempre fez parte da minha vida, e eu trago isso, assim, na minha trajetória na gestão, já tive na gestão em outra prefeitura, mas hoje especificamente eu entendo o cuidado com o corpo, o cuidado com a nossa existência como um dos pilares fundamentais da minha trajetória. E em que momento, Thay, você percebeu que tinha que ir além da técnica? Quando que teve aquele insight, assim, que a gente tem nesse tanto de movimento, nessa tanta dinâmica, né, que você trouxe Exu aqui para falar um pouco, que você teve esse insight, assim, nossa, preciso sair da técnica, vou nesse movimento. Eu acho que é numa ideia de fazer mais, sabe? De alcançar mais pessoas, de alcançar novos horizontes. Eu acho que nada que é raso me satisfaz, assim, né? Ampliação da circularidade. De ampliar, de dar mais movimento, de trazer mais pessoas. Então, eu não sei se teve um start, assim, mas eu acho que foi uma construção, sabe? Quando eu dava aula, eu queria mais, e aí eu propunha seminários, e aí eu propunha idas aos territórios, e aí eu sempre ia tentando agregar. Eu acho que a minha vida tem muito de construção coletiva, né? Da gente agregar um pouquinho, agregar um saber aqui, agregar uma história ali e construir junto. Então, acho que, assim, não teve exatamente esse momento, mas foi uma construção. Desde quando eu comecei a dar aula lá na educação infantil, eu já dei aula em todos os níveis de ensino, pra você ter uma ideia. Desde a educação infantil até a EJA. Então, assim, são saberes diferentes, mas são saberes super agregadores, assim. Eu aprendia muito com os meus alunos da educação infantil e aprendia muito com os meus alunos da EJA, assim. Então, trazendo essa coisa de querer fazer mais. Então, pensar na política pública para além da escola, para além dos meus pacientes. Eu acho que essa foi a grande caminhada aí. Vocês estão vendo, né? Eu falei que era uma grande potência, maravilhosa. E aí, falando em potência, né? O Potências Negras Criativas, que é um projeto presente em mais de 17 estados do nosso país, está lá em Niterói, somando assim com vocês nesse enfrentamento à violência, empoderando mulheres, né? Quais os desafios para você, enquanto mulher negra, ocupando o lugar de gestora, fazendo política para as mulheres? Como que você se sente e quais são esses desafios diante de tanta potencialidade das nossas? Eu acho que acho que está posto, assim, o combate ao racismo estrutural é o grande desafio. E, além disso, a falta de letramento racial também é um outro grande desafio, porque a gente vive numa sociedade que é estruturada, né, a partir do racismo, a partir dessa perspectiva racializada, que traz mazelas históricas. Então, estar num espaço de gestão, num espaço de poder, é uma quebra de paradigmas, né? E aí, quando a gente fala do negros e aliados, a gente tem que lembrar dos nossos aliados, né?
A Fernanda é uma pessoa, Fernanda Sixel Neves é uma pessoa que é uma aliada na luta do enfrentamento à violência e também ao racismo. Então, eu venho para a gestão aqui em Niterói a convite dela e do prefeito Rodrigo, mas entendendo o meu lugar de protagonismo, entendendo o meu lugar, entendendo a minha formação, entendendo a minha trajetória. Então, a sua potência. Entendendo a minha potência. E é o desafio grande. Acho que o grande desafio é a gente ter que provar o tempo todo. Porque os olhares, eu escrevi isso no último artigo agora, os olhares são ruins, os olhares são cruéis, assim. Então, quando eu chego num lugar e me apresento enquanto gestora, eu percebo os olhares. Mas essa menina de dread, né, essa menina fora dos padrões, né? Então, eu vejo os olhares. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chego em algum território e vejo uma menina negra, novinha, né? Eu vejo, assim, da idade da minha filha, eu vejo que elas estão tendo referências. Referências que eu não tive enquanto menina preta. Então, isso me move, sabe? Aquela coisa do movimento. Isso me move porque eu sei que eu tô sendo referência para outras meninas, para que outras meninas ocupem espaços, para que outras meninas se formem no que elas quiserem, mas que elas ocupem espaços de liderança e de poder também. Então, tem esses dois lados, assim, esse olhar que é cruel, mas esse olhar de empoderamento que é o que eu quero levar para as próximas gerações. E que te retroalimenta muito bem. O tempo todo. Faz o olhinho dela brilhar. Eu tô aqui, ó, tô vendo o olhinho dela brilhar. O tempo todo. Que fala desse cuidado com as pessoas, tão gente, né? Então, mesmo que você fale sobre técnicas, que você fala sobre número, que você fale sobre gestão, né? A gente vê que seu olho brilha assim, eu quero falar de gente, com gente, tá lá no território. E aí é isso, é abraçar, é ouvir, né? Eu acho que a gestão precisa... A cidade acontece no território, então a gestão precisa ter um olhar atento ao território. Então, eu fico muito, muito feliz e eu peço sempre para colocar na minha agenda as atividades que vão para dentro dos territórios, porque a gente precisa ouvir. Importantíssimo. A gente precisa de toque, a gente precisa de olho no olho, entendeu? A gente precisa de afeto. Eu acho que o afeto ligado à gestão pública é fundamental. E a gente vive tempos muito sombrios, assim, de desafetos, né? De radicalidades, que a gente perde esse olhar atento que acontece dentro dos territórios, que acontece aqui no toque, no cheiro, no cuidado. Isso é essencial para quem trabalha com afrofuturismo, para quem está construindo políticas públicas para as mulheres negras, e você tem todos estes ingredientes e muito mais potências aí nesse fazer, né? Nesse cuidado que você tem. E você tem uma filha, né? Você falou dela, né? Você fala bastante da sua avó. Como que é essa ancestralidade? O que você pensa para Maria Ívia, né? Olhando tantas meninas novinhas como ela no território. Eu fico emocionada, porque Maria é o meu presente, assim, né? Eu sempre fui muito pro mundo, né? Então, eu falava assim, não sei se eu vou dar conta de ser mãe, de ter, né? Criar uma pessoa, né? Ter essa responsabilidade. E Maria veio num momento muito feliz da minha vida. E eu sou muito grata por ter recebido esse presente do universo, né? Então, ela é... Eu acho que é por ela que eu faço tudo isso que eu faço, assim. Eu sempre converso muito com ela, falo assim, filha, é por nós, assim. Para além do nós por nós, é por nós, é pela nossa existência, pela vovó Laís, é pela vovó Tereza, aí já fico emocionada, gente. Isso não estava combinado. Isso não estava combinado. É porque a gente tem uma gestora que cuida de gente, que é humana, e isso é muito importante, né? Por isso que eu fiz essa pergunta para a Thay, que além dos títulos, além da técnica, esse cuidado, essa preocupação de política para as mulheres, para pensar, para empoderar. E aproveitando, dando tempinho aqui para ela tomar uma aguinha. Vou respirar aqui, porque isso não estava combinado. Eu quero falar sobre o trabalho que Niterói, né, tem feito, e que a Thay, junto com outras secretárias e junto com a Fernanda, né, inclusive a Fernanda fazendo uma chamada aqui publicamente, te chamando aqui, né, como nossa aliada, para somar aqui nesse quadro, né, Thay? É isso. Para vir aqui.
E quero que a Thay fale um pouquinho sobre o transporte com segurança, essa política que foi lançada recentemente sobre e para as mulheres. A gente lançou agora o programa Vai Mulher, né? Que é a passagem para as mulheres atendidas nos nossos equipamentos. O que acontece? A gente percebia que muitas mulheres descontinuavam os atendimentos, assessoria jurídica, psicológica no centro especializado de atendimento ou algum tipo de curso de capacitação por conta da vulnerabilidade financeira, né? Da falta de grana mesmo para pagar a passagem. Se deslocar, né? E aí, pensando nisso, isso é uma meta do Niterói por Elas, da Secretaria de Mobilidade, Niterói por Elas, coordenado pela Fernanda, de dar de viabilizar a continuidade dessa mulher nos nossos serviços. Então, a gente lançou agora o Vai Mulher. Gradativamente, as mulheres vão sendo cadastradas para que elas possam receber o cartãozinho. E aí, se ela fizer, por exemplo, 2 dias de assessoria jurídica ou psicológica no Ocean, ela recebe 2 passagens. Se ela fizer um curso, vai ser o dia do curso, o valor do dia do curso e do atendimento no Ocean. Então, ela vai ter um somatório aí, né? E aí a gente faz esse relatório. Fala pra gente o que é CEAM lá pro nosso telespectador. CEAM é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que a gente reformou agora ano passado, tornou mais acessível para atender todas as mulheres. E lá é um equipamento de portas abertas, que funciona de 9 às 18 horas, ali no centro de Niterói. E a gente vai inaugurar também a Casa de Passagem, né, esse ano, que também é mais uma política de proteção à mulher vítima de violência. Então, a gente vai inaugurar também lá junto com o CEAM, a Casa de Passagem, que é mais uma garantia de direitos para essa mulher. E aí, voltando pro Vai Mulher, é muito nessa ideia de dar a mão, né? De falar, olha só, você pode romper os seus ciclos, mas não é só romper. É romper e garantir com que ela consiga permanecer longe desse ciclo de violência. Então, sim, o Vai Mulher, tem o SOS Mulher, que é o aplicativo de proteção, né, em parceria com a Guarda Municipal, onde tem o botão de pânico e ela onde ela estiver em Niterói, ela é georreferenciada e a Patrulha Guardiã de Maria da Penha vai ao encontro dessa mulher. São políticas de proteção para que ela se sinta segura, que ela esteja segura e que ela permaneça em segurança no nosso território. Então, são muitas frentes aí, mas pensando sempre no bem-estar da mulher e também na perspectiva da prevenção, porque a gente não quer que o problema aconteça antes e depois que a gente faça, né? Eu acho que feminicídio, a gente fala muito de feminicídio, mas feminicídio é só o iceberg do problema, né? O ciclo de violência começa muito antes, começa no xingamento, começa no soco na parede, começa no objeto quebrado em casa. Então, e trazer esse entendimento, essa mulher lá no CEAM, com assessoria psicológica, conversa com a assistente social, porque às vezes a mulher nem sabe que está sofrendo violência. Ela precisa desse entendimento e a gente está ali para ouvir e para aconselhar. A gente não obriga a mulher a nada, né? Ela precisa ter esse entendimento. É porque a nossa sociedade, com esse ranço colonial, patriarcal, né? Machista. Faz com que essas mulheres que estão sofrendo tanta violência se sintam ainda culpadas e nem reconheçam. Mas não é bem assim, não, né? É porque é uma engrenagem muito cruel, assim, muito, né? Cruel. O agressor, o abusador, o homem que é violento, utiliza de mecanismos muito sujos e atacam diretamente no psicológico da mulher. Muito. Fazendo com que ela tenha dúvidas do que ela está vivendo, do que ela está sentindo. Ela está ali num relacionamento abusivo, num relacionamento, né? Uma relação extremamente machista, mas ela não consegue se ver nessa relação porque ele mexe com o psicológico, mexe com a cabeça, mexe com a moral. Então, mostrar para essa mulher de uma maneira muito, muito humanizada, né? De uma maneira muito, muito cuidadosa, que ela está nesse ciclo de violência, é o nosso papel também. E aí, a partir dali, traçar caminhos para que ela possa escolher os caminhos a seguir. Vai denunciar, enfim, ela tem a liberdade. A gente fala da pseudo-liberdade, né?
mas a gente precisa dar caminhos de liberdade para essa mulher, e é o que a gente tem feito na secretaria. Para que elas possam ter escolhas, né? Sim, para que possam ter sim. escolhas. A importância dessa circularidade que você falou lá no comecinho, desse movimento que você traz isso, né? Acho isso muito visceral, acho isso muito importante, né? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar que Niterói está há mais de um ano, É isso. né, sem vítimas de feminicídio. Thay vai explicar melhor pra gente sobre os dados, sobre essa importância. É isso, a gente tem feito um trabalho muito, como eu disse, muito atento aos territórios, né? Sobretudo um trabalho de prevenção. Então, a gente tem o Guardiões Maria da Penha, que faz um trabalho nas escolas. A gente tem secretaria itinerante, a gente tem secretaria na rua, a gente tem Ação Mulher Comunidade. São muitos projetos que têm como por objetivo levar a informação para essas mulheres, né? E aí eu acho que a gente está vivendo uma pandemia aí de violência, de feminicídio, de agressões, de discursos machistas. Mas Niterói vem nessa contramão, não de agora, né? Já é um trabalho que vem sendo construído há muito tempo, né? A gente tem Conselho de Mulheres há muitos anos na cidade. A gente tem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que eu falei, o CEAM, desde 2003, antes da Lei Maria da Penha. Então, Niterói veio construindo uma trajetória, né? Chegar a esse número, assim, de mais de um ano sem feminicídio, não é fruto do acaso. Nada mágico. Não né? é mágica, é fruto de muito trabalho, de um trabalho que não começa comigo, obviamente, começa muito antes, que eu tenho dado continuidade, né? Tenho dado constância a esse trabalho, indo aos territórios, fazendo divulgação dos equipamentos, mostrando para a mulher que ela não precisa estar sozinha, que ela não precisa enfrentar a violência sozinha. E hoje a gente tem esse número aí que a gente celebra, mas a gente não comemora, a gente celebra porque cada vida importa e a gente segue trabalhando pelo feminicídio zero. Né? Toda mulher importa, toda vida importa. Então a gente segue aí trabalhando para que nenhuma mulher tenha sua vida ceifada, que nenhuma família tenha sua mulher arrancada do seu lar por conta de uma perspectiva patriarcal, misógina, machista, né? Então, a gente vem trabalhando muito firme para isso e tem dado certo. Espero que continue, porque a gente está trabalhando firme. A gente não tá brincando de serviço, não. Não tá de bobeira, não, né? A gente tem muitos guardiões, a gente tem muita circularidade de informações e de saberes. E como a gente está falando de coisa boa, o ponto alto desse podcast hoje é o quê? Afrofuturar, afrofuturismo. Porque além de ser gestora, mulher preta, mãe de Maria Ívia, né? Neta de Dona Teresa, Dona Laís, filha de Dona Teresa. Que eu também sou, né? Quinta geração de Teresa de Benguela, então a gente tem de comum aqui, além de ser mulheres negras, Teresa de Benguela. Sim. E a Teresa, né? Mãe da Thay, queridíssima. Vamos falar um pouquinho sobre afrofuturismo, que é a sua temática, onde você pesquisa, mergulha sobre o que é isso. Então, o pessoal de casa quer aprender um pouquinho com essa maravilhosa especialista, que além de ser essa gestora competente, maravilhosa, uma pessoa querida, que ainda honra, muito metida, gente. Ainda é pesquisadora sobre essa temática. É isso, a gente tem que abrir, como a gente é coletiva, a gente tem que aprender a abrir coletivamente, a receber os elogios, a receber o reconhecimento, porque de fato você faz um trabalho diferenciado. Obrigada. E isso precisa ficar escrito, descrito e registrado e publicizado, né? E o Pod Negros e Aliados é para isso, para que a gente potencialize, para que a gente enfrente o racismo, mas para que a gente reconheça e traga visibilidade dos nossos e das nossas. O epistemicídio apagou, né, muita coisa dos nossos pretos, dos nossos ancestrais. Muita coisa boa que foi construída. E o afrofuturismo é muito desse resgate, né, da nossa afrocentricidade, da nossa ancestralidade. E eu conheci esse termo em 2019 e fiquei encantada, assim. Falei, como assim subverter a lógica, pensar futuros possíveis para nossa população? A menina inquieta, filha de Dona Teresa? Pois é! E aí eu falei, gente, mas é isso, a gente precisa quebrar esse paradigma que é imposto pra gente. Então, o afrofuturismo traz essa perspectiva de romper esse paradigma e transformar a nossa realidade, transformar o nosso futuro em futuros possíveis. E eu escrevo na minha dissertação futuros saudáveis, né? Porque o que é
posto pra gente são futuros de subserviência, são futuros de inferioridade, são futuros de subalternidade. E o afrofuturismo traz exatamente essa perspectiva contrária, trazendo um pouco da ficção científica, que é um ambiente, é uma estrutura extremamente embranquecida e masculinizada. E o afrofuturismo traz exatamente ao contrário. Futuros possíveis, futuros saudáveis, diferente do que é imposto pra gente, a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa referência ancestral, a partir da nossa referência preta. Então, eu fiquei apaixonada e, a partir de então, tudo que eu faço, desde a escola, desde a gestão, desde a atividade física, desde da perspectiva de corpo, tem esse caráter afrofuturista, desde a vestimenta, né? A gente, no ambiente corporativo, é tudo muito monocromático, né? Muito sem cor, sem acessório. E o afrofuturismo traz essa estética preta, que é uma estética linda. Hoje, inclusive, ela tá mais maravilhosa ainda. E hoje ela tá com o acessório do Potências Negras Criativas. Potências olha lá, Negras. olha lá. E trazer essa estética, o afrofuturismo traz essa estética potente, né? De mais. A gente não precisa ser minimalista, né? Aquela coisa minimalista, nem muito, nem pouco. E a gente precisa trazer esse muito que o elegante também. É elegante também. Então, é elegante eu ter o meu black, é elegante eu ter o meu dread, é elegante eu usar meus acessórios, porque dizem de onde eu vim, sobre as minhas raízes. E o afrofuturismo traz isso. Eu sou suspeita em falar, né? Tenho muitas referências. Trago Octavia Butler no meu coração, na grande dama do afrofuturismo, né? Então, trazer essas mulheres que pensam afrofuturos, que pensam futuros possíveis e saudáveis e diferentes do que nos foi imposto é o meu grande mote, meu grande motorzinho de movimento, sabe? É pensar diferente. Gente, eu tô aqui batendo esse papo com o Thay e a Yesley. Gente, isso dá um livro. Isso dá um livro também. Isso aqui é um documentário. Pois isso aqui é minha cabeça aqui. Ela falando de movimento é minha cabeça aqui. Vambora. Super pensando, vambora. Ela gosta de movimento, eu quase não crio, vocês sabem, né? E é isso. Você acredita que a gente já está encerrando? Não acredito. Você tá vendo? Você tá vendo? É sempre muito bom, né? O papo flui maravilhosamente bem. E aí, caminhando pro final de um grande início, que eu tenho certeza que os nossos encontros são sempre assim. São recomeços. Né? São sempre recomeços e reencontros, né? Queria, assim, uma palavra que defina a mulher preta que você é. Intensa. Intensa. O futuro. É ancestral. A política. Precisa ser humanizada. Cuidado. A base da sobrevivência. Poder. Poder tem que saber. Para ter poder, você tem que saber lidar com o poder. Tereza. Raiz. Maria Ívia. Futuro. E assim, é muito, muito, muito importante, né? A gente tá falando de mulheres, a gente tá falando de mães, a gente tá falando de ancestralidade, tá falando de intergerações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre matrigestão, sobre esses ensaios escritos que eu sei que tá aí no Prelo, pra falar um pouquinho pra gente, tá? Eu comecei né, na época que eu já pesquisava sobre afrofuturismo, eu comecei a querer entender um pouco sobre esses sistemas matrigestores, né? Que não tem só a ver com gestação, né? É a questão do gerenciamento. E aí eu comecei a pesquisar as sociedades matriarcais, as sociedades que utilizavam os sistemas de gestão de mulheres. E foram sociedades que deram certo. Então, eu entendo que quando a política, quando a gestão... E aí eu aprendi isso num evento que eu fui palestrar em Quito, no Equador. A política pública precisa ter um olhar feminino. A política pública precisa ter um olhar de mulher. E os nossos ancestrais em África já faziam isso muito bem feito, né? Então, por que não a gente aprender com essas sociedades matriarcais, com as perspectivas da matrigestão, trazendo para a nossa realidade? Então, ter a política com o olhar de mulher, ter a política com o olhar feminino, vai ser uma política boa para todo mundo. Porque quando o mundo é bom, quando a sociedade é boa para a mulher, ela é boa para todo mundo.
Porque a mulher é essa gestora, é essa mulher que gesta e que nutre a sociedade. Então, É a grande cabaça, né? a cabaça, pois é. E aí a gente se a gente não tem esse olhar feminino na gestão, a gestão não vai ser para todo mundo, né? A gente fala de política para todos, né? A gente traz esse slogan, né, de atender a todos e para todos, mas para cadê o todo, né? A gente precisa entender, então, o trazendo as mulheridades também. Eu acho que somos todas mulheres, mas somos diferentes e que bom. Então, trazendo as mulheridades, trazendo as diferentes perspectivas de mulheres, os diferentes entendimentos, as diferentes construções, né? Que são construções sociais. Sim. Então, trazer esse olhar feminino é fundamental. E eu tenho mergulhado um pouco nisso, retomando lá desde 2019, agora retomando as escritas nessa perspectiva da matrigestão. E eu acho que daqui a pouco vem coisa boa aí, não sei. E matrigestão totalmente afrofuturista, Sim, né? sim. Tá muito ligado, né? Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que Teresa de Benguela... Hoje a gente fala muito em gestão colaborativa, comunicação colaborativa, não violenta, mas Teresa de Benguela já fazia isso lá no século XVIII. E vem África, berço da civilização, um quilombo que foi gerido, né? Matrigerido, Sem dúvida. por uma mulher por mais de 25 anos, né? Também contrariando as estatísticas de sobrevivência da época. Ou seja, então Teresa viveu Já era há muito mais. Já era cuidado. Então, quando você fala sobre vertendo a lógica, eu falei, nossa, não tem como eu não fazer essa relação com uma mãe chamada Teresa, que pariu uma filha incrível pra gente ter aqui do nosso lado, como amiga, parceira, né? Escritora, pesquisadora e a nossa gestora da Secretaria de Mulheres de Niterói, né? Porque você é muito mais que tudo isso, né? Porque você é filha de quem e é mãe da Maria Ívia. E eu sei de onde eu vim. Exatamente. Então, saber de onde a gente veio faz com que a gente saiba para onde a gente quer ir, e é isso que eu quero. E isso faz toda a diferença. E esse papo maravilhoso, super ancestral, super potente, vai ter mais daqui pra frente, porque vem coisa boa aí, né, Thay? É isso. Pode Negros e Aliados, o seu programa podcast super esperado está no ar.